Detalhes para você que está ligado no Visão CNN. Agora a gente vai direto para Brasília. Hoje no nosso estúdio está o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Kenzo Matida e nossos analistas estão já posicionados para fazer perguntas, participar, falar sobre como a capital do país está enfrentando o novo coronavírus. Já dou boa tarde, governador, boa tarde a todos os analistas também que já estão com a gente. Governador, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que fazem a CNN. Obrigada por conversar com a gente sobre a situação do Distrito Federal. Em meio à pandemia, o senhor planeja fazer a reabertura do comércio. Eu queria que o senhor começasse detalhando para a gente como vai ser feita essa reabertura. Bom, Roberta, nós aqui no Distrito Federal, desde o primeiro momento, adotamos as medidas mais duras logo no início da pandemia e fizemos um trabalho juntamente com os nossos técnicos da Secretaria de Saúde no sentido de traçar, verificando no mundo o que deu certo e o que deu errado. Então, pegamos os 3 exemplos do que deu mais errado, Itália, Estados Unidos e principalmente aquela região ali da Itália e Milão, e pegamos os 3 protocolos que deram mais certo, que foi Japão, Hong Kong e Singapura. O modelo de Singapura é o que mais se adequava à característica do Distrito Federal. Uma população aí próximo de 5 milhões de habitantes entre a capital e as cidades do entorno aqui do Distrito Federal, que são cidades de Goiás que vivem em interdependência com Brasília. Então, nós fizemos o primeiro fechamento ali no início das escolas, depois fechamos o comércio e adotando esse protocolo, verificando as linhas, cruzando com a de Singapura e fazendo os nossos quadros. Então, desde lá de trás, já existia uma perspectiva de que agora, na segunda quinzena de abril, com uma testagem em massa da população que começou a ser feita ontem, até o dia 3 de maio, nós temos condições de abrir o comércio quase que integralmente no Distrito Federal. Amanhã, nós já estamos, desde a semana passada, conversando com os diversos setores. Eles vão trazer os protocolos de segurança sugeridos por esses setores. Nós vamos validar esses protocolos de segurança, acrescentar ou retirar algum deles que a gente verificar junto aos técnicos que não será necessário e pretendemos abrir aí grande parte do comércio no dia 4, dia 3 é o último dia. Isso já estava previsto lá atrás no decreto que foi editado dia 1º de abril. Então, nada disso está sendo feito sem um estudo e sem uma avaliação e agora confrontando com os dados da testagem em massa. Governador, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios em Brasília. Eu queria que o senhor começasse explicando para as pessoas que estão em casa o motivo, por que o governo do Distrito Federal decidiu fazer a abertura desse comércio num primeiro momento, haja vista que o Distrito Federal sempre esteve entre os primeiros no ranking ali de incidência da doença no país. Sempre nos boletins apresentados pelo Ministério da Saúde, a gente sempre viu que o Distrito Federal estava entre os primeiros em incidência. Hoje, nós já temos um número de 25 mortes aqui no Distrito Federal. Governador, não há um risco muito grande? Como é que o senhor avalia isso? E por que vocês decidiram fazer essa reabertura? Não, Kenzo, a nossa curva aqui ela é uma curva que está bastante estável. O próprio Ministério da Saúde reconheceu isso essa semana. Brasília saiu da zona de emergência. Nós conseguimos, com esse isolamento que foi feito de forma muito adequada pela população do Distrito Federal, ampliar a nossa quantidade de leitos de UTI. Hoje nós estamos ocupando só 5% dos leitos destinados à UTI. Zeramos a nossa fila de UTIs da regulação. Nós estamos com a rede hospitalar hoje operando com 50% dos leitos vazios. Nós temos hospitais hoje preparados só para o Covid, como é o caso do Hospital de Base e o Hospital de Referência do Agarram. Então, hoje nós estamos preparados. E dia 5, que é o segundo dia após a abertura, nós teremos a entrega também do nosso hospital de campanha, que foi integralmente montado pelo Distrito Federal aqui no estádio Mané Garrincha. Então, as nossas condições de saúde, elas permitem com que a gente faça a reabertura com segurança, porque nós teremos uma retaguarda na saúde que vai garantir à população toda essa segurança. Governador, prazer, aqui é o Cássio Zeyman, falando com o senhor. Gostaria de saber, durante esse período de quarentena, o governo do estado aí conseguiu, podemos dizer, preparar o sistema de saúde, principalmente as UTIs de emergência, com a compra de equipamentos, também a abertura de novos leitos. Como é que está a situação do sistema de saúde? Porque caso aconteça essa abertura a partir do dia 3, novos casos de infecção podem ocorrer. E eu gostaria de saber, então, se o sistema de saúde está apto e pronto para receber essas pessoas. O nosso sistema de saúde está plenamente apto. No dia da abertura, do último dia do decreto, que é dia 3, nós teremos em torno de 300 leitos de UTI prontos para a população
principalmente de baixa renda. Brasília é uma cidade que tem uma população de alta renda também, que tem planos de saúde. A informação que nos chega dos hospitais da rede privada também é que eles estão trabalhando com menos de 50% da sua capacidade, o que dá uma condição bastante tranquila para que a gente possa fazer a reabertura com segurança para a população. Nós todos temos que lembrar, Cássio, que nós estamos diante de uma situação em que isso é um vírus, assim como foi o influenza, o H1N1, em determinado momento, grande parte da população vai ter contato com esse vírus. O que nós precisamos é desacelerar esse contato, e isso está sendo feito. Essa reabertura do dia 3, ela também está sendo feita de forma bastante programada, ninguém vai às ruas diretamente. Quando nós fizemos o fechamento lá no nosso primeiro decreto, nós tínhamos em média circulando no Distrito Federal 1.250.000 pessoas. Com a queda que nós fizemos com os decretos de fechamento, nós conseguimos reduzir isso para uma média de 330.000 pessoas dia nas ruas. O que acontece? Agora, com a reabertura no dia 3, isso já foi analisado pela nossa companhia de planejamento, nós teremos em torno de 500 a 600 mil pessoas na rua, o que significa metade da população que antes trafegava. Então, isso tudo está sendo feito de forma controlada. Também estamos fazendo agora, 5 dias antes da abertura, nós vamos baixar um decreto obrigando o uso de máscaras na cidade. Só que eu não baixei esse decreto antes exatamente porque eu tinha que ter as máscaras. Nós contratamos junto à Federação das Indústrias de Brasília a confecção de 1 milhão de máscaras que serão distribuídas, 2 máscaras para cada um da população. E desde ontem, nesses postos onde está sendo feita a testagem em massa, já está sendo distribuído também máscaras à população e álcool gel. Então, nós estamos preparando toda a nossa cidade para a reabertura, de modo a fazer isso com a maior segurança possível. Governador, só para deixar claro para o nosso público, também o telespectador está acompanhando aqui o Visão CNN, essa reabertura do comércio vai acontecer a partir do dia 3 ou até o dia 3? Dia 3 é a última data que tem no decreto. Dia 4 voltaria o funcionamento. Nós pensamos aí, uns 5 dias antes, baixar o decreto por áreas com regras, por exemplo, shopping center. Eu tenho conversado com o setor de shopping center aqui em Brasília e as regras que são estabelecidas, utilização de câmeras daquela de temperatura na entrada, detectando a temperatura de todos os clientes que entrarem. Testes rápidos para todos os colaboradores dentro do shopping, distribuição de máscara para todos os colaboradores e distribuição de máscara para todos aqueles que entrarem no shopping center. O mesmo acontecerá no comércio de rua. Nós pretendemos que seja feita a testagem dos colaboradores, a utilização de máscaras e a utilização de máscaras também pelos clientes. Então, nós estamos preparando por setores tudo aquilo que é necessário para dar segurança à população e também aos trabalhadores. Oi, governador, boa tarde. Até que ponto essa decisão do senhor tem alguma influência do Palácio do Planalto e do presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista que nessa crise o senhor meio que teve uma reaproximação ali com o presidente Jair Bolsonaro? Essa semana, inclusive, o próprio presidente citou o senhor, que teve uma conversa com o senhor. Até que ponto isso decorre de uma certa influência e um anseio ali do Palácio do Planalto de ter Brasília como um modelo de abertura e flexibilização para o restante do país? Olha, eu já tinha tido, Caio, um encontro com o general, um deles, acho que é o general Ramos, um deles, semana passada, e eu tive a oportunidade de relatar tudo aquilo que foi feito no Distrito Federal ao longo desses quase 2 meses aí de pandemia. E esse relato mostrando dados, inclusive algumas pessoas da Presidência da República e do Ministério da Saúde foram ao Palácio do Buriti conhecer o que foi apelidado aqui em Brasília de Data Rocha, que foi um sistema que nós criamos de acompanhamento. Isso tudo chamou a atenção do Presidente da República, porque a informação que ele me passou na reunião de segunda-feira que eu tive com ele é que dentro do Ministério da Saúde não existia nenhum plano desse, não existia nenhuma tomada de decisão baseada em dados efetivos. Então, o fato dele olhar para Brasília como um possível modelo para outras cidades nos alegra, porque mostra que nós estamos no caminho correto. Eu é que entendo, e aí eu coloquei isso de forma bastante clara para o presidente da República, é que as situações das cidades onde a pandemia se espalhou, e aí nós temos a cidade de Manaus, nós temos o Recife, nós temos Fortaleza, o próprio estado de São Paulo e Rio de Janeiro, são situações hoje totalmente diferentes da nossa cidade, da nossa capital da República. Isso faz com que esse modelo, ele talvez não sirva mais para ser aplicado nessas cidades. Eu acho que o Ministério da Saúde ele tem que pensar realmente num apoio integral, até porque não teremos só cidades saindo, nós temos que o Brasil como um todo saia dessa crise.
Agora, na questão da influência, eu posso dizer para você com toda tranquilidade. Eu fui eleito aqui num ambiente de extrema liberdade, não tive apoio dos setores, não tive apoio do presidente da República, então eu faço tudo aqui na minha cidade, e eu chamo de minha cidade porque eu sou nascido aqui, baseado no apoio dos meus técnicos, da minha Secretaria de Saúde, e eu tenho confiança no meu secretário de Saúde e nos técnicos que o acompanham. Só para que você tenha ideia, o Raj, que é o nosso infectologista que está à frente da equipe de infectologia, ele foi quem coordenou no âmbito do Ministério da Saúde na época do H1N1. Então, eu estou muito bem amparado pelos técnicos e não será, e eu não sofro nenhum tipo de pressão da Presidência da República, mas entendo que por abrigar a Presidência da República e todos os poderes, eu tenho que trabalhar com harmonia com todos eles. Então, eu estou aqui. Gosto e tenho dito em muitos momentos que gosto do presidente Bolsonaro, ele tem nos dado uma atenção muito especial. Hoje mesmo eu tenho talvez uma reunião com o ministro da Saúde, eles nos ofertaram agora mais 40 mil testes rápidos, exatamente para que a gente possa fazer essa testagem em massa, fazendo com mais segurança esses decretos de reabertura. Mas eu estou tranquilo em relação a isso e a cidade vai agradecer muito todo o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto. E mais uma coisa, Caio. Eu entendo que o momento agora não é o momento de politização. Eu procurei, desde o início dessa crise, politizar o menos possível. Eu acho que o momento agora é um momento realmente de serenidade de todas as autoridades, desde a Presidência da República, de todos os ministros, de todos os governadores. Quanto menos polêmicas nós tivermos, o Congresso Nacional, nesse momento, é o mais importante para a população brasileira. Nós temos que sair da crise e essa crise não vai acabar por agora. Ela não é só a crise do Covid-19. Ela é uma crise da saúde, mas ela vai deixar o país como um todo, as cidades e os estados, numa situação econômica muito difícil e a recuperação será muito difícil. Ela já era antes, desde o ano passado, para quem assumiu os governos estaduais, e ela vai ser bem pior ainda para os próximos anos. Governador, agora aqui, Basília Rodrigues, tudo bem com o senhor? Bom dia. Boa tarde já, né? Olha só, minutos antes da gente entrar ao vivo na CNN, alguns espectadores do nosso canal me encaminharam mensagens aqui com o seguinte relato, que há comerciantes já com as portas abertas em Taguatinga, que é uma cidade a cerca de 20 quilômetros aqui do centro da capital. O senhor acha que a mudança do ministro da Saúde, né, a mudança no cargo de ministro da Saúde e esses anúncios feitos pelo senhor e o governador de São Paulo de que haverá uma flexibilização no isolamento social a partir de maio, já encorajaram as pessoas a saírem às ruas, em especial o comércio? Olha, eu espero que não, Basília. Nós aqui já multamos e fechamos mais de 2.000 estabelecimentos que tentaram abrir. Nós estamos com a fiscalização do DF Legal nas ruas, nós estamos com a fiscalização da Polícia Militar também nas ruas. Agora, para que essa saída seja segura, nós precisamos que as pessoas mantenham o isolamento social até a data estabelecida no decreto anterior, para que dê tempo para a gente fazer todas as testagens necessárias para fazer as medidas com segurança. Então, se tem comércios abertos, a gente pede que denuncie, nós vamos buscar fechar. Não está na hora ainda de fazer, nós ainda precisamos de mais um prazo para terminar de organizar, fazer a testagem em massa e trazer segurança para a população na hora da reabertura. Eu digo que o momento do fechamento, Basília, é bastante importante que se entenda isso. Fechar é muito simples. Eu pego a minha caneta, faço o decreto e fecho. Agora, abrir é um ambiente de responsabilidade de toda a sociedade. Aí é dividida e é compartilhada a responsabilidade entre governo, empresariado e população. Todo mundo tem que dividir essa responsabilidade, caso contrário, nós vamos ter que ter um retrocesso. E a principal moeda de um governo é a confiança. E essa confiança eu vou manter aqui no Distrito Federal. Governador, boa tarde. É o Yuri Pita aqui de São Paulo. Obrigado por estar conosco. Nesses últimos dias, o Fórum Nacional dos Governadores, e o senhor é um dos principais articuladores desse fórum, divulgou 2 cartas. Na semana passada, no dia 15, uma carta em apoio ao projeto de ajuda financeira a estados e municípios que o senhor assinou. E neste fim de semana, uma outra carta com críticas ao movimento, a manifestações em defesa do fechamento do Congresso Nacional, que o senhor não assinou. Eu queria saber por que o senhor não assinou essa última carta. Olha, e qual a sua visão a respeito dessa briga institucional entre executivo, legislativo, judiciário e essas manifestações contrárias às instituições.
É exatamente por isso que eu não assinei. Quando a carta ela foi dirigida à melhoria, à segurança dos estados, à melhoria do cenário econômico, eu estava lá junto com os governadores e assinei. Quando você trata da politização, aí eu procurei me distanciar disso, inclusive coloquei o meu cargo de coordenador à disposição dos colegas lá dentro, porque para coordenar a gente tem que coordenar uma maioria que tem algum tipo de entendimento. Eu acho que o movimento não está correto. Eu venho de um espaço extremamente democrático, eu fui presidente da OAB aqui do Distrito Federal, fui diretor, corregedor nacional da OAB Nacional, então eu respeito todas as manifestações. Hoje mesmo eu tive 2 manifestações na porta do Palácio do Buriti, uma delas bastante legítimas, de esposas de pessoas que estão detidas, que estão presas. Eu recebi uma comissão delas lá no gabinete para tratar das reivindicações, então eu respeito todas as manifestações. Achei a de domingo exagerada. Quando você trata de ditadura, volta do AI-5, realmente você está tratando de um estado muito grave. Nós que vivemos isso e que acompanhamos a reabertura, sabemos a importância de uma imprensa livre, a importância das instituições funcionando, Supremo Tribunal Federal, Judiciário, Congresso Nacional. Então eu sou contra qualquer tipo de medida dessa natureza. Eu só acho que nós não podemos politizar. O presidente da República tem as suas ações. Logo na segunda-feira, ele foi à imprensa e desqualificou qualquer pedido de volta à ditadura, o que é muito importante. E o que nós precisamos nesse momento é voltar à normalidade institucional, porque essa normalidade é que vai ajudar a tirar o país da crise. Então, nós temos que ouvir a todos, respeitando cada um os seus limites. Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo, agindo conforme determina a Constituição, de forma harmônica, cuidando do povo, como está prescrito nos nossos artigos da Constituição. Governador, o senhor tem dado algumas declarações dizendo que considera a reabertura das escolas cívico-militares, inclusive já com prazo aí que poderia ser a próxima segunda-feira. Já há prazo para que isso aconteça? Os pais estão preocupados com essa volta, inclusive o que eu declarei, sendo feita antes das outras redes. É bom que fique bem claro, é que eu iria estudar. Eu ouvi do presidente da República a intenção dele de reabrir as escolas militares. Nem conversa com o meu secretário de Educação e que outras pessoas, eles apontaram uma outra situação que me pareceu muito mais enquadrada. É o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Não estou querendo comparar o Distrito Federal, nem o Brasil à Alemanha. Mas lá eles abriram o ensino médio primeiro. E qual é a explicação técnica que nos deram? É que no ensino médio você tem uma capacidade muito maior de higienização, utilização de máscara e até uma compreensão para que esses alunos do ensino médio voltem. Então, eu pedi hoje ao meu secretário de Educação que me apresentasse, num prazo de 10 dias, um plano para a reabertura das escolas, a começar pelo ensino médio. Essas escolas militares foi uma primeira ideia, nós temos aqui as escolas cívico-militares, mas o que eu disse, eu vou estudar isso junto com os meus técnicos. Eles estudaram ontem, hoje pela manhã, a proposta que eles me sugeriram foi da gente começar abrindo pelo ensino médio, e eu pedi que eles apresentassem todo esse plano, porque nós vamos ter que comprar 2 milhões de máscaras para distribuir para alunos e professores, nós vamos ter que ter uma higienização muito bem feita dentro das escolas, nós vamos ter que ter campanhas educativas feitas para esses alunos e para os familiares e também para os professores. Nós vamos precisar comprar tapetes de desinfecção para colocar na frente das escolas e também uma empresa que vai fazer a desinfecção de todo o ambiente escolar. Isso é feito e já tem delas que dura até uma semana. Então, o que eu disse naquele momento é que eu ia pedir à minha equipe técnica para fazer os estudos. E a elaboração desses estudos foi feita na data de ontem e o que eles me indicaram é no sentido de que nós temos que começar abrindo as escolas pelo ensino médio. Então, conversei com eles, eles já vão fazer os estudos e estão conversando também com a rede privada para que a gente possa fazer isso de forma conjunta. Mas, governador, até sobre Cássio, só para terminar, então não há possibilidade de ser retomada nas escolas cívico-militares a partir da segunda-feira? Não. Aqui o que eu disse naquele momento é que nós iríamos fazer um estudo. E esse estudo que me foi apresentado aponta, e aí serão também para cívico-militares, começando pelo ensino médio, não toda a escola, e aí depois você vai descendo aos níveis conforme você vai adquirindo mais segurança. Governador, mesmo com a liberação apenas do ensino médio, muitos jovens ou adolescentes que estão no ensino médio apresentam um quadro assintomático, ou seja, são pessoas que possuem o vírus, mas não têm os sintomas. Como é que está sendo a preocupação em relação a professores idosos e também a esses jovens que voltam para casa e têm pais ou avós que moram junto? Como é que vocês fazem isso? É exatamente esse estudo que está sendo preparado. Professores que têm comorbidades, que estão acima da idade, eles não retornariam, nós faríamos uma realocação. A questão do distanciamento dentro das salas de aula, nós vamos ter que distribuir
distribuir esses alunos durante um período para que a gente possa fazer esse distanciamento ali dentro também. Na porta das escolas, nós teremos tanto a medição da temperatura, a aferição de temperatura, quanto os termômetros. Então, tudo isso está sendo preparado dentro desse plano e nesse prazo de 10 dias que eu determinei ao secretário de Educação. Governador, começaram ontem a serem feitos os testes rápidos aqui dentro do Distrito Federal. Nesse primeiro momento são 100 mil testes. O tempo de espera das pessoas para fazer esses testes ontem, nossa reportagem estava lá no local e conferiu, era de quase 4 horas, governador. Há possibilidade de diminuir isso e aumentar o número desses testes rápidos? E outra dúvida também que a população tem, quem pode fazer esses testes? Olha, os testes, primeiramente, a gente pede que eles sejam feitos em pessoas que convivem com idosos ou com pessoas que tenham comorbidades. Mas todos que estão indo estão sendo testados. Nós não estamos deixando ninguém sem fazer a testagem, Kenzo. Agora, o que acontece? É natural que as pessoas, no momento de pandemia, procurem fazer o teste para saber se tem ou não tem o vírus ou se já teve o vírus. O que nós estamos fazendo agora é um processo de ampliação desses postos. Nós começamos na data de ontem. Depois de amanhã, nós já teremos mais a região dos shoppings, do Parque Shopping do Iguatemi. Eles nos cederam os estacionamentos para fazer e nós estamos analisando outros pontos da cidade para ampliar essa testagem. Nós queremos chegar até o dia 3 de maio com o maior número de testes possível e até o final de maio nós pretendemos fazer em torno de 400 mil testes para que tenhamos uma segurança total em todas as atividades no Distrito Federal. Governador, o senhor acha que começa ali dentre os governadores a prevalecer essa tese do presidente Jair Bolsonaro, da necessidade da flexibilização e da abertura do isolamento social? Essa tese ali, do que o senhor conversa com os seus pares, governadores, ela começa a ganhar força no país? O que eu tenho notado, Caio, é que está faltando uma coordenação também no âmbito nacional. Eu espero que o ministro da Saúde ele consiga conversar com os governadores, ter um diálogo cada vez maior, porque a situação nos estados ela é totalmente diferenciada. Nós temos estados que têm pouquíssimos casos e tem estados que já estamos com o sistema de saúde colapsado, como é o caso, por exemplo, do Amazonas. Então, eu acho que está na hora, sim, da gente começar a prestar atenção e ter uma coordenação nacional. O Brasil só vai sair dessa crise se sair todo ele, não vai sair só o Distrito Federal, só São Paulo, só o Rio de Janeiro. Então, nós precisamos de uma coordenação nacional, afastar a política ou a politicagem nesse momento e a gente começar a trabalhar com seriedade para recuperar o país como um todo. Então, o que se espera nesse momento é exatamente isso. Da parte dos governadores, eu tenho visto muito boa vontade. Eu acho que está na hora agora da gente tentar organizar. E se eu puder ajudar os meus pares, os meus colegas governadores nessa interlocução com o Palácio do Planalto, certamente eu vou estar aberto para ajudar. Agora, se for para politizar muito, eu vou cuidar do Distrito Federal, que eu fui eleito para cuidar das pessoas daqui. Então, eu estou aberto a ajudar todos os meus colegas, estou aberto a ajudar o Palácio do Planalto também nessa interlocução. Agora, tem que querer, não adianta ser só da minha parte ou da parte do presidente da República ou dos governadores. Tem uma frase que eu utilizo muito, é que quando um não quer, dois não brigam, e também não ficam amigos. Então, é dessa maneira que a gente pretende trabalhar. Governador, a gente está falando, então, dessas medidas que vão flexibilizar o isolamento social, mas já dá para dizer que a gente está no pico da doença aqui em Brasília? São 25 mortes, mais de 900 casos confirmados da doença no Distrito Federal. Qual é a previsão? Estamos no pico, Basília, estamos a previsão chegando é que ao nós pico da estamos doença? atingindo... Por que já anunciar a flexibilidade disso a partir de maio? Basília, como eu falei desde o início, nós estamos acompanhando os gráficos que foram feitos. Então, nós estamos já com essa curva estável, mesmo com o aumento da testagem, nós estamos mantendo essa curva nossa plenamente estável. Então, isso que nós estamos fazendo agora é simplesmente para dar mais segurança, mas nós já sabemos que a curva no Distrito Federal está estabilizada. Nós temos que lembrar também, Basília, que o Distrito Federal é uma cidade diferenciada de outras. Por quê? Aqui o grande movimento são de parlamentares, o grande movimento são de congressistas, o grande movimento são de embaixadas, isso tudo está paralisado em torno de 60 dias. Então, nós já não estamos tendo mais a importação do vírus, nós estamos só com um grupo aqui dentro do Distrito Federal. Então, nós temos isso tudo controlado. E o fato da infecção, eu repito isso, todos nós, ou quase todos nós, vamos ter esse vírus. O que nós precisamos é ter uma rede de saúde capaz de suportar a necessidade da população e isso no Distrito Federal nós temos hoje e temos previsão, inclusive, se houver um agravamento do número de casos.
Governador, o senhor mencionou que, enfim, que espera do novo ministro da Saúde esse papel de coordenação nacional. O senhor já teve algum contato com ele, alguma primeira conversa com o ministro? E como que o senhor acha que vai ser o desempenho dele para fazer essa coordenação com os estados e com os municípios? Eu ainda não tive, eu devo ter hoje esse contato, parece que ficou agendado para hoje à tarde, mas eu noto no ministro já uma maior vontade de interlocução com os governadores. Pelo menos é o que nós temos notado em relação à Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Os técnicos do Ministério já estiveram lá no Palácio do Buriti, já estiveram em contato com o nosso secretário de Saúde, com o pessoal da equipe nossa aqui. A gente sente um pouco mais de apoio, coisa que eu reclamei, e eu fui um dos poucos governadores a reclamar, que em relação ao ministro Mandetta, ele estava utilizando mais, ele parece que tinha pego o vírus da imprensa. Ele estava utilizando muito mais aquele horário dele para se colocar na frente da imprensa do que trabalhando com governadores e com secretários de Estado. Essa é uma crítica que eu já havia feito. Achei até que o presidente da República demorou de exonerar o ministro da Saúde. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, eu troquei o meu secretário de Saúde no início da crise, e não porque fosse um péssimo secretário de Saúde, muito pelo contrário, um excelente secretário de Saúde, mas por um momento diferente. Ele me ajudou a recuperar quase que toda a atenção básica da saúde do Distrito Federal ao longo do ano passado. Mas para o momento de crise eu precisava de alguém que tivesse mais agilidade. É tanto que o ex-secretário continua na nossa equipe trabalhando no nosso Hemocentro. Então, acho que o presidente demorou, perdeu muito tempo com o Mandetta, já deveria ter tirado há mais tempo, e eu fui um dos maiores críticos à permanência de um ministro que não tinha sintonia nem com os governadores e secretários de Estado, e muito menos com quem colocou ele no cargo. Mas já deu para perceber diferença, então, na gestão do Ministério, é isso? Pelo que o senhor falou? Já, sim, sem dúvida nenhuma. O apoio que nós estamos recebendo hoje do Ministério da Saúde é bem maior do que nós tínhamos na gestão do ministro Mandetta. Governador, neste momento nós acompanhamos uma coletiva de imprensa no estado de São Paulo com as medidas anunciadas pelo governador João Dória aí de flexibilização do isolamento social a partir do dia 10 de maio, começando por algumas cidades do interior do estado. Como é que você avalia essas medidas que estão sendo anunciadas em São Paulo, que é o epicentro da crise do coronavírus no país? Olha, eu não gosto muito de comentar a atitude dos meus colegas governadores. O que eu tenho visto pelas matérias que vocês publicam é que, principalmente no município de São Paulo, o sistema de saúde ainda está bem colapsado. Vocês falam em alguns hospitais que tem mais de 90% de ocupação dos leitos. Eu confio no Dória, acho que ele é uma pessoa de uma extrema inteligência, até diferenciado em relação à grande maioria da população, mas ele certamente deve ter os dados que garantem a ele essa reabertura. São Paulo é uma grande preocupação para todo o Brasil, é a maior metrópole que nós temos, é onde existe a maior concentração de voos que vêm do exterior e que também se distribui pelo Brasil todo. Então, se ele não tiver um controle adequado dentro do estado de São Paulo, e dentro da capital, principalmente, nós podemos ter uma disseminação por todo o país, e aí todo o trabalho que está se fazendo pode ir por água abaixo. Mas eu confio no Dória, ele tem excelentes pessoas na sua equipe, a partir do Davi Uip, e a gente espera que ele faça isso com toda a segurança do mundo, porque a segurança do Brasil depende da segurança de São Paulo. O governador, puxando mais uma vez para uma questão mais política, hoje à tarde o presidente Jair Bolsonaro vai receber 2 integrantes do seu partido, o presidente nacional e líder da bancada na Câmara dos Deputados, o deputado Baleia Rossi, e o senador Eduardo Braga, que é líder da bancada no Senado. Que avaliação que o senhor faz do papel do MDB em relação ao governo e no Congresso Nacional nesse momento? Olha, o MDB, eu converso muito com o Baleia, converso também com o senador Eduardo, tem se mantido numa posição de apoio ao governo, principalmente nas medidas econômicas. Desde o ano passado, o MDB tem se colocado numa posição de apoio ao governo federal, sem cobrar cargos, que era a politicagem que se fazia antigamente. O MDB hoje trabalha de uma forma muito serena nessa recuperação do partido, é tanto que estou me orgulhando muito de ter ingressado nas fileiras do MDB, e eu tenho certeza, conversei ontem com o Baleia, e a única coisa que eu pedi foi apoio aos governadores do MDB, porque nós precisamos disso. Tanto eu, quanto o Helder, quanto o Renanzinho, nós precisamos disso tudo para poder sair da crise, que é uma crise que vai continuar durante muito tempo. Então, o Baleia está indo lá conversar, eu acho que a bancada do MDB tem como apoiar, está na hora da gente ter serenidade também nessa relação entre Congresso e Executivo. Parece que existe ali um estressamento muito grande com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia. Eu acho que o Baleia pode ser um bom interlocutor para tentar ajudar nessa saída tão necessária para o Brasil.
Governador, o Distrito Federal foi um dos primeiros, né, a adotar medidas mais rígidas de quarentena. E há pouco o senhor havia comentado que o Bolsonaro demorou um pouco para demitir o ex-ministro. Essa orientação que você teve lá, podemos dizer, há um mês, seguiu de acordo com as orientações do ministro Mandetta? Não. O que nós tratamos aqui no Distrito Federal no endurecimento foi exatamente a partir dos nossos técnicos, em especial do Raj, que é infectologista e acompanhou toda a crise do H1N1. Na época, ele estava no Ministério da Saúde. Então, essas recomendações, nós tomamos elas aqui baseadas nos nossos técnicos da Secretaria de Saúde, olhando para o nosso cenário de atendimento à população e principalmente pelas características da cidade. Brasília é uma cidade que tem uma renda per capita alta, principalmente aqui no plano piloto, onde tem a maioria dos casos, em Águas Claras também, que tem uma renda per capita bastante elevada. Nós sabíamos que essas pessoas haviam passado as férias em países que estavam infectados, principalmente no período do carnaval, a cidade se esvazia, tinha muita gente por fora. Além disso, 180 organismos internacionais, pessoas que estavam viajando, Congresso Nacional, a comitiva do presidente, que chegou com 23 pessoas doentes. Então, tudo isso mostrava que Brasília tinha um potencial muito grande para explodir no Covid-19 e nós não teríamos condições na nossa rede pública naquele momento de dar a saúde que a população precisava. Então, nós tomamos as medidas utilizando todos esses dados e entendendo que o isolamento social nos daria tempo para preparar a cidade para a retomada das atividades. Então, nós agora estamos num momento diferenciado. Nós estamos num momento em que, a partir da testagem em massa e a checagem de todos os dados que nós temos lá do nosso centro de acompanhamento, nós vamos dar segurança para a população para voltar às ruas com tranquilidade. Governador, aproveitando isso que o senhor falou agora de segurança à população, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para os moradores do Distrito Federal em relação a essa questão da segurança e também eu queria que o senhor desse uma nota hoje do sistema de saúde do Distrito Federal, de 0 a 10, que nota o senhor dá para suportar um possível crescimento no número de casos de Covid aqui dentro do Distrito Federal? Olha, eu posso lhe afirmar, Kenzo, que nós temos condições hoje de atender. Nós vamos entrar só na rede pública. Nós teremos aí uma quantidade de leitos que vai superar inúmeras vezes a necessidade que nós temos. E com essas medidas, com a utilização de máscara, utilização de álcool gel, a desinfecção dos ambientes, nós temos toda a segurança de que nós temos condições. Nota para a rede pública de saúde. Nós temos hoje próximo de 8, aí eu posso lhe garantir. O secretário está trabalhando muito bem, nós estamos conseguindo ampliar muito a rede de UTIs. A doação da população também tem nos ajudado muito através do Instituto BRB e também das contas do governo que foram abertas. Nós já compramos só de equipamentos para mais 150 UTIs aqui no Distrito Federal. Nós temos respiradores que estão sendo instalados em vários locais. Nós estamos fazendo essa semana, em virtude de uma infecção que houve dentro do presídio, e não numa área lá dentro, mas numa área que está isolada, de novos presos, nós tivemos um aumento do número de pessoas. Nós estamos construindo, num prazo de 15 dias, nós vamos ter uma unidade de pronto atendimento dentro do presídio, vai ser a primeira no país para atender as pessoas dali daquela comunidade, são quase 15 mil presos. Nós vamos entrar agora com a testagem em massa também de todos os presos que estão no semiaberto. Então, nós estamos fazendo um trabalho totalmente coordenado para essa segurança. E a Secretaria de Saúde tem respondido bem a essas nossas necessidades, trazendo todos os cenários, todos os quadros, desde a manutenção da nossa situação até um agravamento da condição do Distrito Federal.